Olá pessoal, como vocês estão? Hoje eu vim trazer para vocês uma mistura aí de um bolo espatulado com bico de confeitado. Dicas muito importantes, né? Uma decoração muito fofa que é esse bolinho aqui, né? Que eu fiz uma cestinha de flores. E eu espero muito que vocês gostem, né, das informações que eu vou passar. E primeiramente agradecendo ao Senhor por mais uma oportunidade de trazer esses conhecimentos aí para vocês, tá bom? Então assista até o final para você ver as dicas e não esquece de deixar seu like, de se inscrever, né? E compartilhar esse vídeo, porque tem muitas pessoas aí precisando, né, de uma renda, e a confeitaria é uma ótima renda, e também de aprender, né, de ter mais conhecimento aí, tá bom? Então vamos começar o nosso vídeo. Então vamos lá para esse bolinho fofo, né, que é um bolinho bem bonitinho. E a gente começa com a nossa pré-camada extremamente importante, né, que a gente vai alisar o bolo. Como não precisa ser uma quantidade muito grande de chantilly não, tá? Vocês podem colocar pouco chantilly, porém você precisa cobrir. E o mais importante é entre o bolo e a bandeja. Esse cantinho aí entre o bolo e a bandeja tem que ser tampado muito, mas muito certinho mesmo. Por quê? Porque as temidas bolhas, né, as bolhas que não são nem um pouco queridas, né, elas aparecem se você deixar espacinho de ar, né, que possa aí acumular o ar, né, e quando você decorar o bolo, quando a decoração estiver perfeitinha, a bolha o ar, né, vai forçar a decoração e vai dar aquela bolha. Você vai ter que estourar. Se você tiver a possibilidade de arrumar, show de bola, mas quando não tem, né, quando tá em cima da hora, o cliente tá para buscar ou que você não tem como tampar, né, dependendo de onde a bolha deu. E também tem uma coisa muito importante, a lateral também precisa ser coberta direitinho, porque também pode ocasionar, né, a bolha também na lateral. Eu fiz aí, gente, a parte de cima bem lisinha, né, não quis colocar com a manga de confeitar, fiz com a espátula. A maioria das vezes eu faço com a espátula, porque fica mais fininho a parte de cima. Podem perceber que é bem mais fininho, tá vendo? Quando a gente faz com a manga de confeitar, fica mais grosso, né? Então fica um pouco mais chantilly. Eu não queria fazer assim, né? Eu sempre gosto, se eu puder evitar, eu evito. A não ser que eu precise de um pouco mais de tamanho, eu faço, tá? Ó, manga de confeitar encostando na bandeja, percebem que ela tá encostando na bandeja, e eu vou pressionando com força o chantilly no bolo, pra grudar o chantilly no bolo. Por quê? Porque senão também, se eu tiver com a mão frouxa ali, né, também vai ocasionar as bolhas, tá? A espátula, podem perceber que a espátula não está encostada totalmente na bandeja, tá vendo? Ela está um pouquinho levantada. E eu não coloco a espátula, né, reta no bolo, ela fica inclinadinha, tá? Então, ou seja, a ponta da espátula precisa estar encostando todo no bolo. Tá vendo que suja, né, a pontinha da espátula, mas ela não está encostando toda na bandeja, porque quando você raspa ela toda na bandeja, isso traz algumas trepidações e pode atrapalhar a sua decoração, tá bom? Algum detalhe que eu vou fazer, eu vou utilizando aí o palito de churrasco, né, só para marcar uma linha. Quando vocês tiverem que marcar uma linha como essa, você só gira a bailarina e fica com a mão parada, tá bom? E esse aí é o bico serra, né? Não reparem a minha mão, que é puro corante, né? Tinha feito um bolo preto aí no dia, então tá terrível minha mão de corante. Mas esse é um bico serra que a gente vai fazer, né? Como se fosse, né, uma cestinha de flores, né? Esse bico serra, ele é muito simples de fazer, mas tem alguns cuidados. Ó, a gente vai pressionar pra cima, de baixo pra cima, sempre assim, tá? De baixo pra cima, e nós vamos fazer o detalhezinho, ó. Eu passo e dou um espaço aí de um dedo e passo novamente. E agora a próxima tirinha, né, vai ser em cima da pontinha, tá vendo? Dessa tirinha que eu fiz na horizontal, tá? Então agora vocês podem perceber que eu só fiz uma para tampar esse buraco que ficou das outras duas na horizontal. Então só para você entender, se você às vezes não conhece o que é horizontal ou vertical, a horizontal só você pensar que é horizonte, né? Então é deitada. E a vertical é em pé, tá bom? Então, ó, essa na horizontal eu sempre faço para tampar, né, o buraquinho das anteriores. É bem simples, é bem tranquilo, fica nos espacinhos mesmo, é normal, tá bom? Isso aí não tem jeito, faz parte. E aí eu utilizo o bico serra também para fazer como se fosse um babadinho aí, para dar um acabamento nessa parte entre a cestinha, né, e o bolo, porque aí a gente vai colocar como se fosse umas florzinhas. E aí eu tô utilizando o bico pétala, tá? Aí depende muito do bolo, tamanho do bolo que você vai fazer. Esse aí é um bico pétala bem pequenininho que eu utilizei, tá? Não tem número, porque como eu já disse aqui, alguns bicos meus vieram made in China, né? Da China. Então a gente não tem número nesses bicos, mas é o bico pétala, tá? Então aí a gente utiliza fazendo uma florzinha. Eu faço um risquinho no meio, depois eu faço 2 na lateral. E vocês podem perceber que a parte fina do bico pétala, ela está para cima. A parte gordinha está encostando no bolo, porque eu quero que fique fininho a parte de cima. Aí é imitando basicamente uma florzinha, né? E ficou mais ou menos, ficou bonitinho. Mas a inspiração que a cliente me mandou é exatamente isso, né? As flores são assim, né? Talvez não são tão bonitas, mas a inspiração que a cliente me mandou é essa aí, né? Então a gente tenta seguir o mais próximo possível, tá?
E aí, utilizando um bico perlê bem fininho, eu vou fazer como se fossem uns raminhos aí, né, das florzinhas, né, como se fosse o caule, né, que se acha, não me engano é isso que chama, o caule das florzinhas, tá? O bico perlê vai depender também do tamanho da sua flor aí, então você precisa avaliar qual o tamanho do bico perlê que você vai utilizar para fazer esse biquinho, tá? É o ideal que ele seja menor, né, que seja mais fininho para ficar mais suave, né, ficar mais delicado, né? Então isso é muito importante. E aí, gente, eu vou fazendo alguns detalhes, tanto com o bico perlê, vou fazer outros mais pra frente. Esse bolo é um bolo extremamente delicado, que tem muitos detalhes, né? Então é importante que você tenha consciência de que dá trabalho, né? Então quando a gente for fazer um bolo que seja muito bico de confeitar, separe um pouquinho mais de tempo aí, tá bom? E ó, aí eu vou fazer umas florzinhas com um bico perlê, um outro bico perlê. Percebam que eu aperto e giro, ó, aperto, paro de pressionar e giro. Então, ou seja, a florzinha, ó, vou apertar, pressionar e tiro e faço uma voltinha. Por que eu faço essa voltinha? Para não ficar aquele biquinho, né, de chantilly atrapalhando, né, no caso, a florzinha. Fica feio. Então, quando você pressionar, você acabou de pressionar, você gira, porque aí você tira esse biquinho, tá bom? E aí, vou fazer um miolinho da florzinha com um bico perlê também amarelinho. Ó, bico perlê amarelinho, com um bico pequenininho, né, perlê, com o chantilly amarelinho. E esse bolo, como eu falei pra vocês, é um bolo detalhoso. Então, quando separa tempo aí, né, porque você precisa avaliar isso tudo, porque senão você vai combinar com o seu cliente um tempo, seu cliente chega para buscar e o bolo ainda não tá pronto. Então você precisa pensar nisso tudo, tá bom? E eu aconselho você, sempre faça o seu bolo com antecedência, tá? No mínimo, se você marcou com o seu cliente buscar 11 horas, esteja com o seu bolo pronto, no máximo até umas 9h30, no máximo, já esteja pronto com ele pronto, né? É muito importante isso, tá bom? Você ter essa consciência, porque aí você não passa desespero, né? Que seu cliente chegando e o bolo não tá pronto ainda. Estou falando isso de experiência própria, porque eu já passei por isso aí, tá? E a gente vai crescendo e aprendendo. E aí joguei um brilho para dar um brilho nesse bolo, ficar bem bonito, né? Dar um glitter. Joguei um glitter aí nesse bolo, com um álcool de cereais mesmo, tá? Joguei aquele pérola da Mago, que é muito fofo, ele é delicado, não é com o álcool, né, de cereais. Quando você joga ele puro, ele fica um pouco mais forte. Mas no caso aí eu queria dar só um brilhinho, então por isso que eu fiz assim, tá bom? Então basicamente é isso aí, né? Esse bolo fofo e essas dicas aí de bico de confeitar que é muito importante, tá bom? Um grande abraço para vocês e fico muito feliz quando vocês assistem até o final. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E até a próxima. Tchauzinho!